São Mateus 26. E o versículo 26 também. Aqui diz: quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo: bebei deles todo, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecado. Querido Deus, amado Pai, fala conosco nesta noite. Espírito Santo, ajuda-nos a entender o mistério da sua palavra. Nós precisamos ser alimentados por Ti nesse ato simbólico que vamos participar nesta noite da Santa Ceia do Senhor. Então fala conosco em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmão. Amados irmãos, nós estamos num dia, numa noite especial na casa de Deus. E com tantos anos que eu prego a palavra e sirvo meu Deus, para mim, culto de oração e culto de Santa Ceia é um dos principais cultos que a gente tem, porque a ceia você vem para se alimentar, não só desse pãozinho aqui. Você participa de um ato simbólico, mas quem está se alimentando, você e eu, é o próprio Senhor, no sentido simbólico. A oração é que você está falando com o seu Pai e contando a tua história para Deus, do que você fez de bem ou também o que fez de errado. Você conversa com Deus. E nesse sentido, quando você que gosta de ler a Bíblia, quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Quando você ora, é você falando com Deus. E a fé, como todo mundo sabe, ela vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela é de crescimento. Ela cresce ao ponto de nós crer naquilo que é impossível. Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Amém? O que nós lemos aqui, irmãos, Jesus estava falando a respeito da ceia. Nessa época, existia a Páscoa, e a Páscoa era uma simbologia de sofrimento, de escravidão. O povo estava escravizado no Egito. Não sabemos bem o certo, mas há uns 430 anos estavam como escravos. E eles participavam da Páscoa. E a Páscoa
era o alimento da Páscoa era pão asmo com ervas amargas. Ervas amargas simbolizava o sofrimento daquele povo que estava escravizado. Então, nesse dia, houve então Deus mudando a história. Da Páscoa passou a ser Santa Ceia. Ou seja, de ervas amargas passou a ser algo que nos alimenta, tanto o espírito como a alma e quanto o corpo. E é por essa razão, meus amados irmãos, que quem tem entendimento e é batizado nas águas, não pode deixar de participar da Santa Ceia. Porque a Santa Ceia é um sacramento que representa o corpo de Cristo Jesus, que foi moído por nós há mais de 2000 anos atrás. O pão que você come, que você se alimenta, significa a carne do Senhor. É esquisito para a gente pensar, mas foi Jesus mesmo que deixou escrito isso aí. Ele disse: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Porque a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Aquele que come minha carne e bebe meu sangue, eu, disse ele, ressuscitarei nos últimos dias. Então o dever de um cristão é não deixar em branco o dia da Santa Ceia. Esteja chovendo, esteja com alguns problemas físicos, a pessoa deve de participar e vir para a casa de Deus. Num ato de fé e também de esperança. Por quê? Porque, meus irmãos, quando nós fazemos isso, com a nossa fé voltada, não pensando em apenas um ritual, apenas, você participar como um ritual, uma coisa, mas quando você participa com a fé voltada, que Deus está materializado naquele pão, naquele cálice, então não é simplesmente um pão, não é simplesmente um cálice, mas é a carne simbolicamente e é o sangue de Jesus. Quando isso acontece e que nós fazemos e temos esse discernimento, então dá a entender, irmãos, biblicamente falando, que o Senhor vem, depois de orado, consagrado, apresentado ao Senhor, representa, então, a ceia, que simboliza carne e sangue. E isso não é para alimentar simplesmente o corpo físico, faz parte. Mas isso alimenta o teu espírito e a tua alma. Para uma vida não prolongada por 70 ou 80 anos bíblicos, mas de uma vida para a eternidade. E é por essa razão que o cristão, se deixar de tomar a Santa Ceia, porque achou dificuldade para vir na casa de Deus, como um dia de hoje, por exemplo, que está chovendo,
Até, irmão, se você tiver com a dor de cabeça ou doente, mas que você possa andar, caminhar, você deve de vir na casa de Deus o dia da ceia. Por que razão? Porque a Bíblia diz que a Santa Ceia faz com que até as enfermidades desapareçam do nosso corpo. Então a pessoa às vezes não vem porque não está muito bom, está com resfriado, coisa, e deixa às vezes de receber uma cura que vem da glória de Deus. E Deus é o médico por excelência. E quando Ele começa a operar, Ele faz operação sem deixar nenhuma cicatriz. O médico humano, ele faz uma operação, corta o ser humano que conhece, estudou os tecidos do corpo. Mas o Senhor nos criou no ventre de nossa mãe e conhece até os fios de cabelo que temos em nossas cabeças. E quando nós damos credibilidade para Ele, então entendemos que Ele não vai nos decepcionar. Então, por essa razão, eu escrevi algum tópico aqui. Todo crente deve tomar a ceia. Por quê? Até que o Senhor Jesus Cristo volte. O que simboliza esse sacramento? O corpo quebrantado do Senhor. Veja bem, irmãos, Santa Ceia, esse sacramento simboliza o corpo quebrantado do Senhor. Observe, no passado, eu e você, nós, seríamos vamos fazer que nós éramos com uma touceira de espinho, e tão desajeitado que nós éramos. Porque nossos pais pecaram e as gerações que nasceram debaixo de um sangue contaminado dos nossos próprios pais. E é por essa razão que quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Agora imagine, irmão, alguém como nós no passado, cheios de defeito, cheio de complicações. Nossos pais nos ensinaram a religião, que era fazer o pelucinar e adorar a imagem de escultura e adorar a Deus de barro, de pedras, de cobres, de madeira. Mas quando nós começamos a entender os mistérios da palavra, começamos a observar que a palavra que se dirige santo não é para santo feito de madeira, de pedra ou de barro. A palavra santo significa eu e você. Você concorda com isso, irmão? Diga amém. Mas eu sou cheio de defeito. Mas você traz as características de Deus, biblicamente falando. Quando adoramos, por exemplo, uma imagem, é obra da mão do homem pecador. E então, para Deus, é pecado fazer uma coisa dessa. Agora, quando entregamos nossa vida ao Senhor, significa que os pecados do passado foram perdoados.
E a Bíblia diz que aquela pessoa se torna uma nova criatura, com novos pensamentos, com novo discernimento. Hoje ele compreende e ele entende que Deus, que ele não vê, mas que crê que ele é galardoador daqueles que estão buscando ele. Passa então a acreditar através da fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que você não enxerga e nem vê, mas a certeza daquela que você está esperando. Então, se esperamos no Senhor, renovaremos nossas forças, porque Ele é Deus que renova as forças daqueles que o buscam. Agora, quando eu comparei nós como uma touceira de espinho, significa, irmãos, que alguém olhou para mim e para você, mesmo dessa situação, e nos amou. E nos amou do jeito que nós éramos, cheio de defeito. Olhou para nós e nos ama e nos amou. E isso lhe deu prova, dando a vida por mim e por você. Ele deu a vida por mim e por você na cruz do Calvário. Provou o seu amor e deixou o Novo Testamento assinado com o seu próprio sangue. De primeiro, irmãos, na lei do Velho Testamento, dependendo do pecado que a pessoa cometia, era um bode, uma cabra, 2 pombinhos, um boi, um bode, coisa dessa natureza, que era sacrificado pelo sacerdote e o sangue era espargido, as fressuras, essas coisas eram queimadas, e o sacerdote intercedia para essas pessoas, para que os pecados fossem perdoados. Mas chegou um ponto que Deus olhou para esse mundo e se compadeceu, porque ninguém mais teria condições de guardar a lei, de tão errado que éramos. Então, eu penso assim, irmãos, que Deus tem, como toda uma empresa, uma organização, tem uma diretoria, tem um conselho, um concílio. Deus também tem o seu conselho na glória. E eu acredito, irmãos, que Deus reuniu o seu conselho, Pai, Filho e Espírito Santo, e falou determinou que Jesus viesse para este mundo. E a missão de Jesus era trazer a mensagem da glória para mudar a história dos pecadores. Mas quando ele veio de lá, ele já veio sabendo que não seria fácil. Ele tinha que morrer, tinha que ser morto, perseguido, injuriado, maltratado, cuspido, por o ser humano que ele estava amando, continua amando. Então, meus irmãos, diferente de nós, mesmo nós conhecendo esse amor, e conhecendo que devemos amar, às vezes somos duros de coração. Não queremos perdoar. E alguns dizem assim, me fez, eu não sou culpado.
vou pagar com a mesma moeda. Mas não é assim, irmãos. Não é assim. Deus mostrou isso na cruz do Calvário através de seu Filho, que não é assim. Ele perdoou. Até quando ele estava lá na cruz, quando eles estavam judiando dele, ele olhou para o céu e falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Perdoa. Então, meus irmãos, a Santa Ceia é uma simbologia de algo passado, uma simbologia de algo futuramente falando. Passado porque Jesus, no passado, deu a vida por mim e por você. Futuro, porque através de nós estarmos servindo a Ele, nossa vida não termina aqui com os nossos 80 ou 100 anos que vivemos. Ela tem uma esperança, biblicamente falando, que aqueles que servem o Senhor não morrerão. Aqueles que servem o Senhor viverão. E quando eles morrem, a Bíblia dá a declaração que não estão mortos, simplesmente estão dormindo, aguardando a bendita esperança que está relatado no capítulo 2 de Título, verso 13. Observe aí. Aguardando a bendita esperança do dia da grande glória de Deus. Então, meus irmãos, a Santa Ceia, para nós que somos batizados e entendemos que nosso corpo precisa de alimento, precisa de arroz, de feijão, de carne, de alimento, que seja vitamina para o corpo. Mas a Santa Ceia não alimenta apenas só o corpo, alimenta a alma e o espírito. E é isso que nós temos que ter um entendimento. É isso que nós temos que ter um entendimento, por quê? Porque a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem, depois coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que comer o pão, ou beber o cálice, indignamente, não tendo discernimento, a própria palavra responde: será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Cada vez que eu prego na Santa Ceia, eu sempre exalto a igreja nesse sentido. Quer dizer, sempre não, o Espírito Santo usa a minha boca para isso acontecer. Porque creio que a Santa Ceia é algo muito, muito sério, irmão. Porque é um pãozinho e é um cálicezinho. Mas depois de orado e consagrado ao Senhor, significa que Deus é Espírito. E Ele pode se materializar no pão e no cálice. E alimentar a mim e a você. Por isso que é sério. Ah, mas será que isso é verdade? Irmão, está escrito na Bíblia, não sendo em capítulo nem em versículo, mas seja da frase que estou lembrando. Quando nós se reunirmos no nome do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor está no nosso meio. Quem já leu isso na Bíblia? Tem gente confirmando o que eu estou falando. Está no nosso meio. Não vemos como vemos os irmãos. Por quê?
Porque Deus não é necessário se aparecer para nós, irmão. Porque você faz parte do corpo dele. Quando temos discernimento, eu olho em você e olho no irmão, na irmã. Eu posso sentir Deus através de você. Porque você faz parte do corpo do Senhor. Tem um versículo na Bíblia que fala que Deus está no seu trono. E os seus pés estão na terra. Quem já passou nessa leitura, diga amém. Seus pés estão na terra. Como nos interpretamos essa parte? Eu vejo assim, irmãos, que o Senhor é o cabeça da igreja e Ele está no trono. E os pés do Senhor estão na terra. Como pode ser isso? Os pés do Senhor é a própria igreja. Os pés do Senhor é a própria igreja. Um corpo tem que ter pé. E tem que ter cabeça. Então, irmãos, quando a Bíblia fala que o céu é o trono do Senhor, e Ele está no trono, e há seus pés na terra, significa que a igreja é os pés do corpo que está na terra. Mas que um dia, o Senhor vai voltar. Então a igreja subirá, que somos nós. Não só esse povo que está aqui, mas todo aquele que foram fiel ao Senhor. Não importa a placa de igreja ou ministério. Todos aqueles que serviram ao Senhor. O Senhor vai voltar. João Batista declarou sobre o verdadeiro Cordeiro Pascual, que tira o pecado das pessoas que praticam as coisas mundanas. E eu fui um deles, que Deus tirou o pecado de mim. Porque no passado eu não conhecia Jesus, conhecia uma religião e adorava as imagens, porque fui ensinado assim. Mas quando Deus me chamou, Ele me deu esclarecimento para entender esse mistério. E hoje estou aqui falando para os irmãos. E acredito que todos os irmãos que estão aqui, que foram batizados, também estão entendendo o que eu estou falando. Amém, irmãos? Então, irmãos, devemos examinar-nos com toda a diligência e depois participarmos da ceia. Como está? Como estamos? Perdoou aquele que te machucou e te ofendeu com palavras ou mesmo com algumas coisas mais diferentes? Você já perdoou o teu irmão? Ah, mas fulano não era meu irmão, é um ímpio. Mas você é a luz. Você é a luz. E aonde você estiver, essa luz tem que brilhar. Amém? O ímpio fala da impiedade e da escuridão da natureza que ele vive. Você é a luz. E a luz, ela brilha na escuridão. E às vezes não precisa nem nós falar. Só na forma que as pessoas nos observam, eles verem essa luz brilhar.
Mas quando essa luz está ficando ofuscada, eles também vê, e aí vem a crítica. E alguns até dizem assim: para mim ser um crente que nem esse fulano, prefiro estar do jeito que eu estou. Os irmãos estão entendendo? A responsabilidade minha e tua na sociedade. Precisamos, às vezes, engolir cada caroço para que o nome de Deus seja glorificado por mim e por você. Vocês estão entendendo, irmão? Não é você que está sendo desrespeitado. Quando critico você, blasfemando contra a tua religião, que você acredita em Deus, estão criticando o próprio Deus. E quando você defende num gesto de humildade e alegria e paz, significa que Deus está cuidando de você. Significa que Deus é a justiça. E Ele cuida de você, cuida de mim, e não deixa a tua luz ficar ofuscada. Ela sempre vai brilhar. Amém, irmãos? Então, meus irmãos, quantas vezes devemos observar a ceia? No entendimento dos irmãos, quantas vezes devemos observar a ceia? A resposta é: até que Jesus volte. Porque Ele voltando, então não vai precisar, meus amados irmãos, de nós participar de ceia. Porque aí quem foi fiel até a volta do Senhor, significa que o Senhor levará no arrebatamento para a sua glória. E daí lá é o próprio Deus que vai nos servir na grande ceia. Estão entendendo, irmão? Então, até quando devemos observar a ceia? Até quando Jesus voltar. Mas se eu estiver morto fisicamente, mas se você morreu em Cristo, você não está morto, você está dormindo. Essa é a vitória. Então a morte de um cristão não é motivo de choro, não é motivo de tristeza, não é motivo da gente ficar... Dói. Sentimos tristeza, sentimos. Mas aquele que morreu em Cristo Jesus, ele não está morto. A matéria vai para a terra, mas a sua alma vai para ao lado de Deus, aguardando o dia do arrebatamento. O Espírito volta para Deus porque foi Deus quem deu. Então, meus irmãos, essa é uma das verdades. É uma das grandes verdades. Devemos examinarmos, devemos perdoar e devemos amar. O grande mandamento, irmãos, que Jesus deixou, na verdade, os 10 mandamentos nenhum ser humano não pode guardar. E foi por essa razão também que Jesus veio. Para guardar os mandamentos da lei. E Ele guardou os mandamentos da lei em nosso lugar. Como a lei exigia sacrifício, Ele foi o sacrifício vivo. Como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi. Cumprindo então a exigência da lei, Jesus agora dá a sua vida por nós
derrama seu sangue, e aí um novo testamento é feito. E esse novo testamento feito foi selado com o seu próprio sangue. Porque está escrito que um testamento, para ser válido, tem que intervir a morte do testador. Está escrito. Tem que intervir a morte do testador. E Jesus cumpriu com a lei, selou esse testamento com seu sangue, porque sem derramamento de sangue, diz a palavra de Deus que não há remissão de pecado. Não há remissão de pecado. Então, meus amados, o que significa? Significa que Jesus cumpriu a lei e dos 10 mandamentos, preste bem atenção, dos 10 mandamentos, ele resumiu esses 10 mandamentos em 2 mandamentos. Em 2. Qual será? Primeiro mandamento, amar. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro vem Deus. Primeiro vem Deus. Esse é o mandamento. Primeiro. Segundo mandamento, amar o teu irmão, o teu próximo, como você ama você mesmo. Quando você xinga alguém, vamos supor, você gostaria de ser xingado como você xingou alguém? Ninguém gosta disso. Se nós amarmos os nossos irmãos e até aqueles que nos perseguem, significa, irmãos, que não é humilhação. Sentimos porque somos humanos, sentimos. Mas não é humilhação perante os olhos de Deus, é uma honra. Se acontecer uma coisa disso com a gente. Porque Deus dá credibilidade. E significa, se isso acontecer, nossa cabeça se encherá de brasas de fogo. Que significa dom do Espírito Santo. Estão entendendo, irmão? Dom do Espírito Santo. Você recebe dom de falar em língua, recebe dom de orar, recebe dom de pregar, recebe dom de perdoar. Tudo está incluído, irmãos, no amor. No amor. Agora, quando nós deixamos... Mas é difícil, pastor, as pessoas me perseguem, me faz isso, faz aquilo. É difícil, mas não é impossível, irmãos. Tudo é possível aquele que crê em Deus. Tudo é possível. E quando isso acontece, de você perdoar aqueles que te perseguem, de amar aqueles que não te amam, de orar por aqueles que não gostam de você, tudo isso está vindo, as brasas de fogo significam a unção de Deus sobre tua cabeça. Agora, quando nós somos nervosos e queremos matar as pessoas, às vezes falamos palavrões, nós estamos se prejudicando a si mesmo, irmão. Principalmente se conhecemos esse mandamento. Se nós não conhecemos, ainda somos inocentes nessa área. Mas se nós conhecermos, nós estamos nos prejudicando a si mesmo. É muito interessante nós imaginarmos isso. Amém? Muito bem. Eu gostaria, irmãos, que
quem tem uma Bíblia ou celular aí, lê-se para mim no livro de Tito, capítulo 2, verso 13. Glória a Deus. Livro de Tito, capítulo 2, 13. Amém. Então a ceia significa isso, irmão, aguardar a grande esperança de Deus, da glória do Deus vivo, participando da ceia, aguardando a bem-aventurada esperança do dia da volta do Senhor. Tito, capítulo 2, verso 13. O que representa o cálice? O que representa o cálice? O fruto da vide representa um pacto do sangue de Cristo. Você vai participar do cálice. É um pacto que Deus fez através do seu sangue para perdoar os pecados daquele que participa. Mas eu já aceitei Jesus, já fui perdoado. Nós fomos perdoados, irmãos, do pecado original, podemos dizer assim. Fomos perdoados do pecado original. Mas enquanto estivermos aqui neste mundo, lembre bem disso, nós estamos sujeitos a errar e pecar. Algum peca conscientemente. É complicado isso. Porque sabe que está errado e faz o que não é correto. Mas tem outros que erram, não quer mais errar, mas erra. É como disse o próprio apóstolo Paulo. Miserável homem que sou, disse ele. Na minha nova vida, o que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o que eu não quero, eu acabo fazendo. Então, às vezes, você não quer fazer, não quer praticar, não quer nada, mas acontece. Então, ele acrescentou, dizendo, graças a Deus que o Senhor me salvou. Graças a Deus. Então, irmãos, por que então Jesus é representado e está representando como Salvador, como médico e como advogado? Ele representa como advogado. Quando você erra, irmão, quando você erra, tem o acusador. A Bíblia diz que sou o acusador de nossos irmãos. Quando você erra, então o acusador corre, vai até a presença de Deus e aponta eu ou você, dizendo, está vendo? Fulano, teu filho deu a vida lá por fulano e eu, está vendo o que ele está fazendo? Vai acusar. Mas lá vem o Senhor Jesus agora como advogado. E ele nos defende perante o Pai.
Mas foi por eles que eu dei minha vida lá na cruz do Calvário. E defende nós. E é por isso que toda honra e toda glória merece ao Senhor. Tudo que temos, tudo que somos, o que falamos, roupa que vestimos, calçado que temos, bem que a possuímos, pertence tudo a Deus, irmão. Porque é Ele que faz todas as coisas acontecer. Então, por essa razão, meus irmãos, por essa razão, precisamos ter discernimento. Eu estou falando com pessoa aqui, irmãos, que tem o coração duro. Não vou pedir desculpa, porque eu sei que o Espírito Santo está me conduzindo. Pessoas que sentem mágoa no coração. E acha que pode resolver o problema na base do falatório, do pensamento, ou até mesmo na pancada. Não é assim que funciona, irmão. Com Deus, não. Mas se você agir desta forma, as coisas vão se complicando cada vez pior. Pode até que na vida financeira você melhore, mas acontece que você não tem paz no coração. E isso é um problema. Jesus disse: eu deixo minha paz, a minha paz vos dou, e não vos dou como o mundo a dá. A melhor riqueza da gente, irmão, é ter paz. E ir quando você for assim, com a cabeça erguida, sem ninguém. Puxa vida, vou me encontrar com fulano, vou me encontrar com ciclano. Vou desviar minha trajetória. Quando você caminha livremente, significa que a tua consciência está livre. Teu corpo está livre. Teu espírito está livre, tua alma está livre. Então, por essa razão, não guarde mágoa no coração, que isso não leva a lugar nenhum. Não guarde, irmão. Procure entender. Eu estou falando disso, irmão, porque eu não sou de ontem nem anteontem. Eu já passei por todos esses processos na vida. Passei por tudo já. Já fui espanqueado, já fui criticado, já fui caluniado, mas nunca guardei mágoa no meu coração. Nunca guardei. Porque sei que eu me entreguei a Deus. E é Ele que cuida de mim e cuida daqueles que se levantam contra mim. Não precisam falar nada. Ele sabe. Amém?